Oi, esse aqui é o Oestcast, que é o podcast da revista Oeste, que você conhece. E hoje a gente vai falar pela primeira vez sobre educação aqui no programa. A gente está aqui com Danilo Amaral, que é um dos fundadores da escola Virtus, que faz parte da Acton Academy. Perfeito. Tudo isso você vai entender agora com o tempo. Eu estou aqui também com Edilson Salgueiro. Prazer, mais uma vez. Mais uma vez, o nosso co-apresentador veterano aqui. Veterano. Danilo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso, imagina. Danilo, eu vou começar nem com uma pergunta, vou começar com uma observação, assim. Se eu tivesse um filho, eu tenho um filho, mas ele já está formado, já tá no mercado de trabalho. Se eu tivesse um filho hoje, eu sinceramente teria muita preocupação de colocar ele numa escola. Você está correto. Porque Exatamente. eu não quero entregar uma criança para ter a mente lavada por doutrinadores petistas, esquerdistas e tal. Me parece que a escola de Virtus tem uma proposta diferente, né? É verdade, você tem uma proposta diferente. Eu acho que a primeira questão é que o sistema educacional como um todo, a despeito das ideologias que correm para lá e para cá, ele está um pouco direcionado demais para mais uma etapa acadêmica. Ou seja, todo o conteúdo, todo o formato metodológico, ele está objetivando que você simplesmente passe no vestibular para uma passe acadêmica, próxima etapa acadêmica, que em si é questionável. Então, tudo que a gente vinha, né, se você olhar o Thomas Jefferson não estava numa escola, né, o Abraham Lincoln, esses caras fizeram o que fizeram sem um processo formal de educação, porque eles estavam sendo preparados para a vida, né? Então, o processo de que é um reducionismo na capacidade de uma criança aprender, se desenvolver, esse processo de reducionismo foi piorado muito nas últimas décadas com o processo de vestibular em si, né? De passar por uma próxima etapa acadêmica. Então, o que a gente está tentando fazer é fazer um resgate da preparação desse jovem, essa criança, para já estar mais pronta para o mundo. Até porque as universidades estão sob escrutínio aí, sei lá quanto tempo durarão e qual a utilidade ela terá, né? Então, ela pode ser uma equação, está dentro da sua equação de preparação para a vida, mas não deve ser o único, não deve ser o último gol para uma criança, né? Nós acreditamos que a criança tem que ser já preparada desde pequena. Preparada para quê? Para ser autônomo, para ter responsabilidade, para poder ter confiança, para aprender falhando. Então, você tem razão. Você ficaria muito, provavelmente, preocupado. Mas eu não diria só pelo aspecto de ideologização. É pelo aspecto de você não estar dando as possibilidades desses indivíduos se desenvolver plenamente. Eu me lembro, quando eu ia fazer vestibular, assim, coisas que eu aprendia quando era chamado colégio, naquela época. Por que eu estou aprendendo isso? Não, isso vai cair no vestibular. Você fala, isso é inútil, não tem nada a ver comigo. E depois que eu fiz o vestibular, que eu entrei na faculdade, ficou mais inútil ainda. Parece um círculo para você ficar lá dentro, sem o contato com o mundo exterior. É exatamente isso. Então, assim, as nossas reminiscências da infância, onde a gente vê que a gente teve mais desenvolvimentos, desafios, foram nas relações interpessoais, muito menos do que no aspecto acadêmico, né? É verdade. Então, o aspecto acadêmico ficou muito aquém da possibilidade dos nossos interesses e da utilidade propriamente deles, né? Porque você tem toda a razão, as suas formas de química, de física, você tinha que entender os conceitos, né? Que são importantes. Mas se você não vê o uso imediato de algo, ou que aquilo seja algo que propicia a fundação para o teu raciocínio, sua capacidade de interação social, de crescimento, você acaba desprezando. E não é sem razão, a gente despreza mesmo. Todos nós falamos de alguma maneira que para que serviu aquilo, né? Sim, exatamente. Você também deve ter passado. Não, meu Deus, passei por muitas experiências esquisitas. Agora, Danilo, qual que foi o start para você ter a ideia de trazer a Virtus para o Brasil? Como que começou essa situação?
Começa sempre com um problema, né? A gente começa a fazer as coisas na vida quando surge um problema, né? A gente não teoriza antes, né? Então, eu tinha uma relação com a escola que ocorreu lá na década de 80, quando eu estava lá em Piracicaba, minha cidade onde eu nasci. Nasceu de Piracicaba? Eu sou de Piracicaba. E depois, quando você esquece da existência da escola, se você só vai lembrar que a escola, o papel da escola, quando você tem filho, né? Tanto é que todos os owners, né, de escolas da Virtus, da Acton, eles precisam ter filhos na própria escola. Então, se só surge essa problemática quando você tem filho. E foi aí que eu me deparei com questões, não só aquelas que estavam lá presentes nos anos 80, como você descreveu bem, né? Para que serve tudo isso aqui, como os outros aspectos doutrinatórios também que não foram, que pioraram, né? Eu acho que eles têm piorado, né? Mas você não é da área de educação, né? Você estava me falando... Não, eu não vim originalmente da educação. Essa altura, né? Isso é uma pré-condição até para que as escolas sejam abertas, que você tenha tido experiências em outros setores da vida civil, né? Que você tenha resolvido, né? O Elon Musk faz uma pergunta ótima, né? Outro dia ele deu uma entrevista falando assim, perguntaram para ele, o que você vê quando você vai contratar alguém, né? Você olha o currículo e tal. Ele falou, basicamente eu faço uma pergunta: qual foi o maior problema que você encontrou na vida e como é que você resolveu? Olha, que por aí eu já vejo um caminho, aí a conversa vai. Depois eu vou olhar onde ele trabalhou, qual escola ele se formou e tal. Mas como ele resolveu o problema e como ele consegue conscientemente explicar isso, é um dado para ele revelador de uma pessoa que ele queira contratar. E cada vez isso acontece mais, né? Então, assim, você hoje se fiar num processo de formação educacional formal e desprezar as possibilidades que uma criança tem de desenvolver em todos os seus aspectos e resolver problemas reais desde pequeno e com isso ganhar autonomia, ganhar responsabilidade, né? Ganhar senso de pertencimento coletivo com as pessoas, de como saber tratar, como saber se relacionar. Isso é limitar a capacidade de uma criança se desenvolver. Então, não, só para ficar claro essa questão do owner, o equivalente é proprietário, é isso? Desculpa. Só para ficar mais próximo. O owner é o proprietário. Ele não pode ter tido experiência na educação ou ele precisa ter tido experiência em outros setores? Ele não é um excludente necessário, mas eles veem com muito mais bons olhos que você tenha tido uma experiência em outros setores empresariais, né? E tenha se deparado com questões as mais variadas e com isso tem uma capacidade de olhar o processo educacional com fresh eyes, né? Com um olhar assim de quem está olhando pela primeira vez, né? Às vezes a gente fica um pouco viciado no nosso, né? Vocês mesmos, quando às vezes você pega um jornalista novo, mas que vem de outros caminhos, quantos jornalistas de grande qualidade vieram que não necessariamente passaram por uma carreira jornalística clássica, né? Que eles vieram de setores observadores e fizeram uma migração com sucesso. Porque ele tinha uma das maiores educadoras da história do universo educacional, que é a Maria Montessori, com a qual a gente trabalha nos primeiros anos da educação infantil, era uma médica. Ela criou todo um método que hoje é comprovado cientificamente, né? Tem até um livro maravilhoso sobre isso, chama The Science Behind the Genius, que é como a Maria Montessori construiu uma metodologia observando as questões factuais, como uma criança aprende de fato, e ela construiu uma metodologia em cima disso, e não o contrário. Né? Porque são as utopias, né? Você cria ideias, essas ideias você tende de colocar a goela abaixo. Exatamente. Ao invés de você olhar como o mundo se dá, onde está a verdade. Então, a busca pela verdade, né, que é importante. E aí você construi um modelo que ajuda com que essas crianças possam ganhar, exponenciar o potencial delas. Então, voltando à sua questão, não é que é pré-requisito absoluto, mas
é importante que você tenha tido outras experiências e, obviamente, ter skin in the game, né? Quer dizer, ter teu filho lá na história. Mas qual era a sua experiência anterior? Eu me formei em Direito, fui advogado de fusões e aquisições, fiz Ciências Sociais, fui fazer mestrado em Ciências Políticas, trabalhei no setor de aéreo, né? Fui presidente de companhia aérea, montei um fundo durante anos, investi em startups. Então, você quando se depara com empresas de tecnologia, você vê a beleza do empreendedorismo, né? Jovens assim que almejam conseguir conquistar alguma coisa de relevante e resolver problemas. Eu sempre fiquei encantado com isso. E a nossa escola, um pouco, é um modelo para formar empreendedores desde pequeno. Não empreendedores necessariamente que vão montar uma empresa de tecnologia disso, mas empreendedores lato sensu, no sentido de que você é capaz de resolver problemas e construir algo relevante. Certo. Né? Como diria o Elon Musk, né? Exatamente. Exatamente. E é fazendo que você acaba se desenvolvendo, descobrindo quem você é, descobrindo aprender como trabalhar em equipe, descobrindo as suas limitações, podendo confiar em outros, delegando. Eu até vi aqui 3 princípios que eu achei muito legal. Que é learn to be, learn to do, learn to learn, né? São princípios da Acton. São princípios que a gente leva a ferro e fogo, assim, porque se nós colocássemos isso num aspecto mais distanciamento da realidade, eu colocaria assim, a 10 mil pés de altura, a gente tem um arquétipo que a gente trabalha o tempo todo dentro da escola, que é o arquétipo da jornada do herói. Sim. Que todos nós estamos numa jornada do herói. Sim. Todos nós vamos ter que descobrir quem nós somos, como a gente se organiza, como a gente vive em grupo, quais são os nossos interesses e inclinações naturais, e aí enfrentar todos os desafios inerentes àquilo, né? Vamos querer desistir, vamos ter medo, vamos enfrentar dificuldade. Então o arquétipo da jornada do herói é trabalhado desde cedo na escola. E aí eu estou aqui falando a 10 mil pés de altura. Quando a gente traz para 1000 pés de altura, a gente se traduz nesses pilares aí que você disse. Assim, o learn to be é aprender a se conhecer. O que é se aprender a se conhecer? É você, primeiro, acessar quais são os seus talentos naturais. O que é diferente de paixão. Né? Porque senão fala, tem algumas passagens, alguns vídeos que você pode procurar por aí no YouTube, assim, passion versus talent, né? Que é um pouco o seguinte, paixão, né, é aquela coisa que eu tenho inclinação momentânea e tal, mas que na primeira dificuldade eu desisto. Também não era muito apaixonado por aquilo. Mas talento é algo que a gente foi abençoado, para quem acredita em Deus, né? Todo mundo, eu acho que todo mundo foi abençoado com algum talento inerente, seja assim, os que mais remuneram, dos que menos remuneram, mas um talento. E que sua primeira grande missão na vida é descobrir qual é esse talento e tentar, e aí, a partir daí, desenvolvê-lo ao máximo. Né? Então, e tem gente que morre sem descobrir qual. E esse é o drama da educação. Triste, né? É uma educação que não permite que esse talento seja acessado desde cedo, porque em si ela está objetivando não isso, mas uma nova etapa acadêmica. Entende? Exatamente. Quantos de nós aí, quantos amigos, nós mesmos que fomos descobrir que a gente quer fazer lá aos 30, 40 anos, quer dizer assim, quanto tempo que poderia ser dedicado a algo que a gente tivesse inclinação natural. Então esse learn to be é o aspecto, quais são os talentos naturais? Depois o outro aspecto do learn to be é assim, quem sou eu, do ponto de vista, você pegar lá você pegar o Jordan Peterson lá e colocar lá, para citar uma pessoa que a gente tem muita admiração, mas colocar lá as formas de se você é um extrovertido, se você é mais introvertido, se você tem facilidade com raciocínio lógico, etc. E tal. Então, quem sou eu do ponto de vista de persona, né? E aí a gente tem várias técnicas para acessar isso. Depois, a despeito de quais são os meus talentos, qual é a minha personalidade, como é que eu me organizo? Como é que eu aprendo a fazer uma autogestão dos meus objetivos, do meu dia a dia, do meu horário, né? E, finalmente, como é que eu me relaciono em grupo? Como é que eu consigo conviver em grupo de forma harmônica e civilizatória? Então, esse é o learn to be. Aí o outro é o learn to do. O learn to do é a velha história assim. Quando é que você aprende de verdade? Você nunca aprendeu jornalismo na faculdade de jornalismo. Você foi aprender jornalismo praticando jornalismo. Fazendo. Claro. Então, a gente tenta todas as matérias da escola fazer com que ele tenha uma imediata, né, atuação prática. Porque além de você ver
o valor daquilo na prática, é uma forma de você memorizar e reter a informação quando você faz. Da mesma forma, quando você explica para alguém, você consegue captar melhor, né? O cientista americano Richard Feynman, físico, né? Ganhou o Nobel nos anos 40, eu acho. Ele tem uma coisa que chama Feynman Technique, que ela fala assim, se você conseguir explicar algo complexo para um jovem de 12 anos, é porque você conseguiu reter a essência daquilo. Sim. Então, o learn to do é tudo a gente tende a colocar em prática. E, finalmente, o learn to learn. E esse é um espaço, esse vocês nadam de braçada, que o learn to learn formação virou commodity, né? Voltando lá para os meus anos 80 de Piracicaba, você tinha lá, quem era o repositório de informação? Era o professor. Era a enciclopédia Barça-Britânica, dependendo do seu budget, no orçamento familiar. Exatamente. E teu pai, o amigo do teu pai, aquilo lá, não era? Então, assim, hoje não. Você pode fazer um curso de medicina no YouTube. Eu acho isso incrível, porque é uma coisa que eu mesmo, que eu estava te falando até, eu tenho uma formação autodidata. Quase tudo aprendi, passei por escola, não aprendi quase nada, mas eu fui para casa aprender. E hoje existe uma questão assim, você não pode aprender fora da escola. Todo conhecimento você vai ter que aprender aqui. Isso é um equívoco, porque, na verdade, o learn to learn é, na verdade, você conseguir acessar as informações de forma estruturada e sabendo olhar o que é verdade e o que é verdade. Né? Porque as narrativas estão aí, não precisamos dizer isso, né, entre nós, mas as narrativas estão aí. Né? Então, o que é verdade? Então, a gente está em busca da verdade. O learn to learn é conseguir acessar. Aquilo tem evidências? Sim. Aquilo naturalmente, instintivamente parece real? Eu consigo logicamente descobrir se aquilo é verdade ou não? Existe uma figura reputacional que me diz e que aí me parece que é verdade. Então, saber o que é verdade, buscar a verdade, saber buscar e acessar sozinho, e isso tem a ver com a independência, né, do jovem, né, é muito importante. Então, learn to be, learn to do, learn to learn são pilares já descendo do arquétipo do herói, trazendo a 1000 pés de altura, que são questões que a gente trabalha cotidianamente na escola. E por que você acha que as escolas convencionais não oferecem esse conjunto de valores, esse conjunto de ensinamentos? Quando que entra a questão mais estrutural e quando que entra a questão mais ideológica? Por que elas não conseguem oferecer esse conjunto de valores que a Virtus está tentando trazer? Eu acho que entra num círculo um pouco vicioso, né? De um lado você tem um modelo que está premiando um formato, né? Então você tem hora que você tem um exame específico num dia X para você adentrar numa faculdade, você coloca a faculdade, né, num patamar de importância muito grande, você já tem todo um sistema direcionado para aquilo. Depois, eu acho que tem um pouco esse aspecto que falou antes, assim, um certo vício do sistema, né? O sistema vai se retroalimentando no sentido que você sempre fez aquilo, faz aquilo, continua a fazer aquilo, então você não tem uma renovação daquilo. E outro aspecto são as ideologizações mesmo. Aí é uma questão de formação, de visão de mundo, né? Então, o sistema tende a se perpetuar daquele formato, né? Até que venha uma ruptura, né? Uma ruptura tecnológica, uma ruptura comportamental. A própria frase que eu falei recentemente aqui, há uns minutos atrás, do Elon Musk, é um pouco isso. Assim, qual a importância... Não seria importante que um jovem já tivesse apto a ser independente, né, e responsável desde pequeno? Tem um documentário maravilhoso do Ken Burns, né, que é um documentarista americano que fez documentários espetaculares sobre o beisebol, sobre o jazz, sobre a história de Nova York. É um poder, assim, os documentários dele. Tem um documentário dele chama-se American West, que é, acho que em 6 episódios, a conquista do oeste americano. E um dos aspectos assim, fascinantes daquilo, quer dizer, além da empreitada em si humana, de, poxa, toda uma população está migrando para o oeste, assim, enfrentando todos os desafios de índio, de doença, de morte, intempéries,
é que ele relata uma passagem de uma família específica que ele acompanha e que os pais vão morrendo nessa jornada na Oeste. Então morre os pais, não, os familiares. Então morre o pai, aí morre o tio, eles estão indo numa caravana grande e tal, até que sobra meia dúzia de jovens que o mais velho tinha 13 anos. Nossa, cara. E aí eu não me lembro exatamente os detalhes, mas eles terminam a jornada e sobrevivem, e aí na entrevista do documentário são os remanescentes, como chamam os herdeiros, os tataranetos tal, dessa família que montou uma fundação em homenagem a tudo isso e ajuda a minhas migrações internas, porque foram pessoas que sobreviveram. Agora, como é que eles sobreviveram? Né? Porque, primeiro, eles já estavam num ambiente que eles sabiam fazer tudo. Né? Um jovem no final do século XIX, ele estava num ambiente que ele sabia fazer coisas práticas da vida normal. Né? Então, ele sabia se autogerir. Né? E ele foi colocado numa situação de estresse. Obviamente que a gente não faz isso nas escolas, né? Mas a gente sempre trabalha com... Aí já estou quase 100 pés de altura, hein? Tá indo. Que é a história assim, a gente nunca trabalha numa zona do pânico, a criança não pode entrar em pânico porque ela trava. Mas também nós não trabalhamos na zona de conforto, nós temos que estar com esse olhar atento para sempre trabalhar no zona do desafio, que a gente fala challenge zone. Sim. Tem que estar sempre desafiando, né? Ela precisa estar sendo colocada em situação de desafio, porque é aí que você cresce. Dose controlada de estresse, Dose controlada, né? exato. Isso, é assim, micro desafios, mas está sempre desafiando. Porque é no processo de desafio que você cresce. Exatamente. Todo mundo, né, que já está adulto sabe os momentos mais, talvez, difíceis da nossa vida, pessoal, profissional, que a gente superou, nos fortaleceu, né? Exatamente. Alguns deles foram, talvez, panic e aí traumatizou, mas os que foram de challenge nos fez crescer. Então, a gente tenta sempre reproduzir o máximo da vida civil num ambiente muito jovem, né? Porque se você precisar estar apto, seus pais não estiverem aqui, não tiver querendo mais cuidar de você, você sabe se cuidar aos 17 anos de idade? Né? Ou você ainda vai precisar... Não, você deveria saber se cuidar aos 17, 18 anos de idade. Cuidar de si próprio, né? Você vai falando, me lembra do... Eu não sei se você assiste essa série, que virou uma saga, o Yellowstone. Maravilhoso. Que tem a ver com isso. Tem a ver. Porque, meu, é uma geração... Meu, você tinha que atravessar um rio. Era um problema. É uma bela série que passa um pouco isso, né? Assim, a conquista que eles fizeram, né? O valor que eles dão à ética do trabalho, né? O valor à propriedade, o valor aos valores construídos paulatinamente, que solidificaram, não porque eles solidificaram porque eram os melhores. Né? Um dos motes nossos, o primeiro é truth, né? A verdade. Verdade, coragem e excelência. Você tem que estar buscando a verdade. Porque a verdade existe. Na verdade, a cor pode ser gosta dessa ou daquela, mas a verdade existe. Não é? Busca dos fatos. Né? Vocês trabalham com verdade. Né? Assim, então, assim, existe uma verdade. Existem opiniões, mas a verdade existe. Né? Então, esse seriado é interessante mesmo. Ele mostra muito isso. Os anteriores, né? Um 883 e tal, que mostra, eles não tinham nada, né? Eles podiam ter ficado, podiam ter morrido. A gente eles sobrevivem. Como você falou, um jovem, né? Isso. Um jovenzinho sobrevive, está com 15 anos. Não é essa... Nós temos essa dicotomia de estar vivendo esse mundo de abundância hoje, que é a tecnologia. Né? A tecnologia criou coisas espetaculares. Né? Hoje eu baixo lá meu Kindle por R$ 9,99, eu tenho acesso a todas as obras da história da humanidade, eu posso ir lá e comprar. Você vai lá no Spotify, se ouve todas as músicas, né? Você vai lá no YouTube, assiste tudo. Por outro lado, as coisas chegaram a um nível de facilidade tão grande que é difícil a gente saber dar valor. Então, é um dilema para as famílias passar valor do esforço, do trabalho, do sacrifício, etc., num universo que, por mais presentes que os pais sejam, por mais virtudes que eles passem, é difícil criar um ambiente hoje onde você tenha que enfrentar realmente desafios, né? Então, de certa forma, a gente cria uma espécie de laboratório de desafios na escola, né? Porque fora dela, sobretudo as famílias mais abastadas, né? Porque as famílias menos abastadas, ela tem os desafios naturais, né? Vocês têm mais filho, a mãe não pode ficar, a criança tem que trabalhar cedo, ou tem que ajudar o irmão mais novo, etc. As famílias mais abastadas, isso é mais difícil.
Então, você vê maior dificuldade, às vezes, numa família que tem tudo, conseguir passar os valores para uma criança que já nasceu com tudo. Né? E não só tem tudo, como é capaz de fazer tudo. Você pode fazer um filme com o seu celular, você pode fazer um longa-metragem com ele. Essa parte boa, né? Porque assim, se você for curioso, determinado, e aprender as virtudes do trabalho, do coleguismo, da paixão, da justiça, de tudo isso, e você utilizar esses instrumentos, é fascinante o momento que nós estamos vivendo. É né? mesmo. Mas saber dar valor a isso, né? Se encantar. Falta, né? O que falta é saber dar valor. Se encantar com isso, né? É muito importante. Nós temos a bênção de ter famílias na nossa escola que sabem dar valor muito a isso, né? Que sabem passar muito para os filhos, né? E chamar atenção, estar presente para os filhos e tentar mostrar isso o tempo todo é um dos desafios da paternidade e maternidade, né? Não é uma missão, né? Claro, uma missão, claro. uma missão. Mas a Virtus, qual é a idade que ela pega? Qual é a faixa de idade? Ela pega toda a faixa, dos 3 anos até os 17 anos. O primeiro e o segundo ano, não. Mas, normalmente, as escolas todas do grupo da Acton, tem 278 escolas no mundo hoje, em 27 países. Coisa. Todas elas começam com um grupo com idades mais jovens, porque isso que eu estou descrevendo em parte aqui, né, com meus 10 mil e 1.000 pés de altura, é toda uma cultura, é uma forma de ensinar, de aprender, que tem que ser introjectada aos poucos. Então, se você imagina o seguinte, você tem lá uma aula, que a gente tem uma aula de história que a gente chama Civilization. Como é que essa aula é dada? Num modelo clássico, você tem uma aula expositiva, que um professor fala, e você lá depois tem um livro que você lê e tal. Se você é um aluno que não tem interesse, você pode passar lá por bom tempo dessa aula sem prestar atenção, pensando em outras coisas, não fazendo exercícios mentais, se envolvendo, nem nada. Né? Você tem lá o dia da prova. No modelo da Acton, que é muito parecido com esses modelos de quando você vai em algumas universidades, por exemplo, a Universidade de Business e Direito americana, eles baseados em cases. Então, você pega lá, sei lá, olha, pega um evento histórico e coloca lá, olha, a chegada dos portugueses para cá aconteceu assim, assim, assado. Aí tem 3, 4 perguntas que os alunos vão ler em conjunto entre eles, vão fazer uma roda e vão discutir entre eles. Então, o papel do professor, que a gente chama de guia, é de estar presente e observar. Então, eles vão lá olhar e falar assim, e tem uma pergunta que a gente chama de discussões socráticas, que é uma pergunta assim, muitas vezes existencial. Olha, na tua opinião, a chegada dos portugueses foi um malefício para o Brasil como um todo, ou ao contrário, formou a nossa civilização? Eles têm que discutir. Ele faz pensar, né? Não é só... Aí chegou outra pergunta e falou, então o homem branco matou os índios ou os índios também já matavam os índios? Exatamente. Então, assim, nós não entregamos uma resposta. O que o tempo todo a gente faz é jogar uma questão existencial poderosa que faça eles refletir. Então, a gente não doutrina e não dá um resultado, mas a gente faz eles fazerem uma reflexão sobre os fatos, né? Como é que você conceitua? Se você, aí outras coisas que a gente sempre faz, se você fosse o fulano de tal, com essas e essas circunstâncias, você faria isso ou isso? Sendo que se você fizesse isso, tinha o risco de acontecer assim ou assado. Exatamente. Então você, imediatamente, você faz um jovem refletir sobre os fatos históricos, se colocando no personagem à época dos fatos. Porque hoje é fácil, né? Você faz o revisionismo histórico e culpa o cara que fez isso, o outro fez aquilo, o outro não sei o quê, como se ninguém vivesse, né? Como diria o Ortega y Gasset, eu sou eu, minhas circunstâncias. Não é? Não, isso é incrível, porque a educação hoje me parece, não só educação, jornalismo virou isso, mas é um julgamento permanente, né? É um julgamento isso permanente. Está certo, isso está errado. Opinião, né? Opinião E você colocando o aluno para pensar, se você tivesse na posição de tal personagem histórico, isso é muito legal, né? Isso daí... Entendemos que a melhor maneira de a gente
permitir que esses alunos exerçam a capacidade de reflexão, que é o que eles precisam fazer nesse período. Né? Que isso é uma coisa que você pode levar para a vida. Né? Então é super importante a gente fazer isso. Tem uma questão que você mencionou algumas vezes sobre a jornada do herói. Mencionou o Jordan Peterson, que é um psicólogo clínico canadense, ele tem best-seller publicado aqui no Brasil, é um sucesso. E como é que vocês introduzem essa questão da jornada do herói na bibliografia? Ou seja, como é que as crianças entram em contato com essa ideia, com esse imaginário da redenção, de você vencer as dificuldades, etc, etc? Como é que isso é introduzido? Ótima pergunta. Na verdade, isso é uma construção quase cotidiana e paulatina. Então, o que acontece? Já descendo agora 10 pés de altura. Descendo mais um pouco. Rasante. A partir do ensino do... Rasante. Cuidado. A partir do Fundamental 1, né, que é mais ou menos a primeira série, né, que a gente é multisseriado, mas os alunos estão no modelo já full Acton e já tem uma dinâmica de cotidiana que é semelhante depois de todas as idades. Todos os dias de manhã, quando começa a aula às 8h30, das 8h30 às 8h45, a gente tem um chamado launch do dia, o lançamento do dia. O que é o lançamento do dia? O lançamento do dia é um momento que o guia, que é o professor, ele vai por 15 a 20 minutos lançar aquele dia e dizer alguma coisa importante para eles refletirem. Então, por exemplo, um dia esse guia ele quer acessar as emoções desses alunos, né? Ver que os alunos precisam se vulnerabilizar para eles poderem confiar mais um outro. Tal. Então ele vai lá e fala, poxa, hoje eu estou um pouco triste, segunda-feira, que final de semana morreu meu cachorro e eu era muito apegado ao meu cachorro, etc. e tal. Quem aqui sentiu alguma coisa assim? Então, esse é e a gente trabalha as emoções dele. Aí outro dia, eles veem que eles estão muito não dando valor para as coisas dele. Então, naquele dia lá, na terça-feira, chega lá e fala assim, olha, o guia mostra um vídeo de uma criança que nasceu aleijada, com sem problema e se superou, etc. e tal. Aí no outro dia, eles estão muito desorganizados e tal. Então, falou ver com alguém como foi a força do trabalho, resiliência e tal. Então, diariamente, eles são trabalhados com essas ideias de virtude e o herói, como é que ele superou, etc. E ao final do dia, a gente faz um closing, que é o fechamento, que é um assessment, né? uma forma de acessar o dia, como é que eles fizeram, como é que você programou trabalhar hoje, você conseguiu tal. Então, isso é feito em conta-gotas, desde pequeno. Além disso, todo início de ano, durante 6 semanas, a gente tem uma sessão, a escola divide por sessões de 6 semanas, nas quais eles fazem projetos multidisciplinares, tem uma sessão chamada Building the Tribe, que é construindo a tribo, né? Na qual eles tem por objetivo 3 aspectos. Um, entender os sistemas da escola. O outro, se conhecerem entre eles, né? Então tem várias gamificações e tal. E o terceiro é estruturarem o contrato, que é a constituição dele, que vai reger o ano deles nas relações interpessoais. Nossa. E esses contratos levam em consideração a regra de ouro, né? Não faça para mim o que não quero que faça... que não faça para o outro que não quer que faça para você mesmo. Então, é estruturado. Que nem os Founding Fathers fizeram uma constituição lá inicial, assim. Então, as coisas elementares, né? Que vão reger essas relações dele. Isso vira um elemento, né? Que vai direcionador das relações entre eles. E aí tem uma série de sistemas que fazem isso funcionar. Então, por exemplo, se aquela Constituição alguém viola, isso já a partir do 6, né? Ele pode levar uma multa. Que alguém vai falar, você está violando o contrato, vou te dar um warning. E aí pode levar uma multa. Essa multa, cada trabalho que eles vão fazendo, eles vão ganhando pontos. Esses pontos viram Eagle Bucks, que são a moeda deles interna. Essa moeda eles podem comprar na lojinha deles, ou eles podem usar como crédito para se tomar uma multa, vai baixar o bank account deles. Então, eles vão se regendo por essas relações e isso vai virando uma coisa natural. Eles vão respeitando as regras que eles mesmos criaram. O papel do guia, professor, é orientar, obviamente, para que essas regras sejam fair, né? Mas eles vão criando, por isso que eu digo, é uma reprodução de uma micro-sociedade civil, porque você constrói uma construção bottom-up, né? Partindo deles ali,
quase como se tivesse um voto distrital, né? Sim, Né? sim. E eles constroem a relação deles que faz sentido para eles, e aí eles começam a estruturar. Obviamente, a gente tem um papel de orientador. Não, essa regra não. Vocês acham que essa regra faz sentido? Né? A gente vai orientando. Mas o quanto menos a gente intervir, mais orientá-los para eles chegarem às próprias conclusões, refletindo a respeito, baseado num conceito geral de virtudes, né? De jornadas do herói, mais aquilo fica legítimo. Né? Que é a velha história. Por que as nossas leis não pegam? Porque não são legítimas. Né? Exatamente. São feitos top-down, né? E as pessoas não são cidadãs também, que é o que vocês estão criando. Claro, né? porque pessoa que exige, é uma regra Existe, que... tem responsabilidade, né? Exatamente. Dualidade ali. As duas, É uma regra que você criou e que você sabe que também você quer ser respeitado naquilo, né? Então, esse papel, você só constrói uma coletividade forte quando o indivíduo está forte, né? Você tem um indivíduo grounded, né? Firme no chão, né? Então, aí você consegue construir essas virtudes. Né? Você está falando muito inglês, a escola é bilíngue. Desculpa. Não, estou achando ótimo, mas a escola é bilíngue. A escola é bilíngue, ela é feita aqui em São Paulo, é feita a alfabetização. Fundamental. Alfabetização em inglês e... tem alfabetização em inglês. Tem alfabetização em inglês. Que legal, cara. Mas o aspecto de comunicação é muito trabalhado na escola. Né? Nós entendemos que qualquer profissão que você vá exercer, você precisa se comunicar adequadamente. De novo, citando Jordan Peterson, você tem que ser preciso com a sua linguagem, né? Você precisa escolher, você não pode usar sarcasmo, né? Assim, às vezes a gente vê, use com precisão sua linguagem, você vai ser respeitado. Consciência, né, do uso da linguagem. Consciência. Então, assim, eles escrevem todo dia, eles têm um período de 45 minutos por dia, todo dia, chama DEAR, que é um acrônimo para Drop Everything and Read. Então, todos os dias eles têm que ler, né? Eles depois têm que fazer, cada X tempo, eles têm que fazer um resumo do livro deles, escrito e falado. Ao final dessas 6 semanas, que são projetos multidisciplinares que eles aprendem a fazer as coisas na prática, eles têm que fazer uma exibição pública para os pais, amigos dos pais, etc. Então, cada 6 semanas ele tem que superar o medo de falar em público, ele tem que articular as palavras, ele tem que organizar a exposição dele, a exibição dele com os colegas, ele tem que, né, saber administrar o tempo. Então, ele escreve, fala, debate, nesses debates onde tem essas aulas de civilization, que é de história, e ele usa a capacidade retórica dele de speech, né? De apresentar. Então, é muito trabalhado o aspecto de comunicação. Uma das coisas mais chocantes quando você vê uma escola dessa é uma criança de 10, 11, 12 anos articulada no raciocínio. Não é boring, né? Não. De tédio, ninguém vai morrer. Bom, agora a gente vai só fazer um intervalo para o nosso intervalo comercial. Pessoal, hoje tem uma informação importante para você que está assistindo a programação da Revista Oeste. Nós vamos falar de um produto com excelentes resultados, o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dor no corpo por conta de inflamação ou desgaste das articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Renata? É isso mesmo, e vai muito além, porque as pessoas deixam de fazer atividade do dia a dia por conta de dor. A dor veio, tem algo de errado, a gente não pode ignorar e nem se acostumar com ela. Mas comece o seu tratamento com Ora Pronobis da Vita Gold e eu vou te explicar o porquê. Primeiro que Ora Pronobis é uma planta estudada há muito tempo com muitos benefícios para você. Segundo que é um anti-inflamatório natural maravilhoso. E o da Vita Gold, Ora Pronobis da Vita Gold está concentrado, ou seja, ele vai direto no foco da sua inflamação e da sua dor para te trazer um resultado mais rápido. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, mas ele vai muito além da dor. Imagina que o Ora Pronobis tem mais vitamina C que a laranja, tem mais cálcio que o leite e para você que faz ainda tratamento para anemia, tem mais ferro do que uma beterraba, gente. É saúde em cápsula para você. Aproveitem! Corre lá, 0800 291 2200. E ó, Renata tem promoção, viu? Tem uma promoção e a promoção tá boa demais. Ligou agora, falou que tá assistindo a Oeste, você vai ter
70% de desconto, não é mentira, 70% de desconto no seu frasco de Ora Pronobis e vai ganhar um presentão. Você vai levar aqui o colágeno tipo 2, que vai ajudar nas dores da sua articulação também. Ou seja, são 2 produtos da Vitae Gold com garantia para você ter um resultado maravilhoso na sua dor. Acabou a dor para você, chega de sentir dor, ficar chateado, parar as tarefas do dia a dia. Liga agora e adquira o seu Ora Pronobis. 0800 291 2200. Eu queria que você falasse quantas escolas tem no Brasil a Virtus? No Brasil tem essa segunda escola. A primeira foi na Ilhabela, né, que é a Acton de Ilhabela. Por que Ilhabela? Eu fiquei curioso com isso. Curioso mesmo. Porque nós fomos morar na Ilhabela e resolvemos abrir uma escola lá como um piloto para ver como é que eu tropicalizava isso, né? Uhum. A gente tropicalizou, quer dizer, ver se tinham que fazer ajustes e viu que era super factível e deu muito certo. Então agora a gente está chegando em São Paulo e aí pretende expandir para outros lugares do Brasil. E como tem planos? Só não, é claro. Já tem planos. Já tem planos, não pode dizer ainda onde não vai. Pode dizer ainda, mas... Segredo, aguardem. Como é que tem sido a aceitação tanto dos alunos quanto dos professores? Porque, embora seja bilíngue, a base é do Brasil, né? Ou seja, são pessoas com valores mais abrasileirados. E dos últimos, talvez 50, você pode me ajudar, 50 anos para cá, a gente perdeu essa referência mais ocidental, mais norte-americana, vamos dizer assim, e a gente passou... Vamos chamar de marxismo. Eu vou dizer uma coisa. Como é que chama a revista de vocês? Revista Oeste. Exatamente. A gente também está no resgate dos valores da Western Civilization. Exatamente. A gente, assim, a escola chama Virtus, não é à toa. Exatamente. Né? A escola é focada em empreendedorismo. Né? O Brasil eu sinceramente acho que o Brasil, eu fui gestor de fundo de venture capital, então assim, o brasileiro é empreendedor por natureza. Basta ver os caras na esquina vendendo qualquer, né? Assim, o Brasil é um virador. O brasileiro sabe, o brasileiro naturalmente, não fosse esse peso esmagador do Estado, né? A gente é um povo cordial e empreendedor. Né? Eu tenho uma visão muito assim, otimista do brasileiro. Eu não acho nunca, o brasileiro... Não, eu acho que o brasileiro é sim uma pessoa cordial, gentil. Pô, se você viaja para qualquer lugar do exterior, você vai ver o serviço que é feito no hotel e tal. O brasileiro é espetacular, né? Os restaurantes, os hotéis, o trato no dia a dia. Então, o brasileiro tem essas virtudes, vamos dizer, cristãs, judaico-cristãs, muito assimiladas, né? Eu acho honesto. Agora, então, nós estamos... basicamente, relembrando um pouco isso, né? Quais são as nossas virtudes, né? E propugnando muito a história do empreendedorismo. Empreendedorismo, assim, vamos produzir, fazer, não reclamar, construir, né? A ética do trabalho, muito, né? Do dia a dia do trabalho. Né? Tem uma coisa engraçada na escola que é... Minha filha tem 8 anos, né? Aí tinha um menino que tinha entrado e ela falou assim, como é que tá lá o fulano? Ah, pai, eu não sei, tá no começo ainda, mas eu não sei se ele é um Eagle, que é o apelido que eles dão. Mas por quê, filha? Ela falou assim, não, é porque ele fica se vitimizando muito. Olha só, ela já... Então assim, e ela falou com uma naturalidade, porque a cultura já da escola, assim, nós não aceitamos vitimização. Todo mundo tem seus issues, seus problemas. Cada um é um indivíduo que veio de uma história, de uma família, que teve dificuldades disso, daquilo. Mas se você for se vitimizar para cada coisa, nós estamos perdidos. Então, assim, tem uma cultura de, ok, você tem dificuldade... Jornada do herói. Exatamente. Tasca o Jornada do herói. Exatamente. Ok. Redenção. Vamos lá, vamos enfrentar. Você pode. Aí tem o aspecto da tribe, né? Da coisa da tribo ali. Cara, eu vou te ajudar. Por isso que é importante você acessar essas emoções. Eu vou te ajudar. Vamos lá. Você está legitimamente se abrindo aqui. Nós vamos te ajajudar. Nós vamos te ajudar até um ponto. Você tem que se ajudar. Você é o primeiro a se ajudar. Né? Então não tem... Então voltando assim, a história do americano, eu acho que a gente, assim, em termos de empreendedorismo, o Brasil é super empreendedor, seja na classe mais baixa, seja das empresas de tecnologia, quantos aí unicórnios a gente está vendo, quer dizer, o Brasil é empreendedor. Né? E o Brasil é um país cristão.
O Brasil é um país de valores. O cidadão, como diz o da Jovem Pan, o apresentador? O Zurita, não? Emílio Zurita. O afegão médio. Afegão médio, exatamente. Cidadão comum. O afegão médio é empreendedor, é gentil, é correto, entendeu? Então, assim, eu não vejo tanto. Eu acho que a maior dificuldade que eu sinto um pouco é achar, às vezes, as famílias que estejam aptas a entrar nesse universo de, olha, ok, meus filhos vão passar por desafios e eu estou lá junto, né? Porque na dúvida, sobretudo as mães, elas na dúvida, e é um processo natural, elas tendem a proteger demais. Sim, E aí ela traz um processo um pouco do desenvolvimento da criança. Então, o nosso grande papel inicial, quando a gente está iniciando, é sempre achar as famílias que comprem com naturalidade essa ideia. Né? Que entendam que falam, olha, ok, vai passar e faz parte. Todo crescimento faz parte, né? Então, você não posso proteger demais, porque eu não vou proteger, na verdade. No final do dia, eu não vou estar protegendo, né? Eu vou estar usando a outra expressão, delaying. Exatamente. Mas eu tenho curiosidade na captação de professores. Alguém tem de ensinar essas crianças. Só que esta geração de professores já está inserida dentro desse contexto mais ideologizado. Então, como é que você capta esses professores capazes de transmitir esses valores? Deve ser um problema. Exatamente. Aí, né? Esse é um trabalho que a gente faz de garimpo mesmo. Né? Assim, eu acho que tem um aspecto, sim, ideológico, que é verdadeiro, embora a gente ache muita gente que corra por outras vertentes. E tem um aspecto que esse talvez seja o mais difícil até, se colocar não mais no papel de expositor de conteúdo, mas de guia. Sim. Porque é natural com alguém que tem o histórico de professorar que vai lá dar uma aula. E a gente não pode fazer muito isso. A gente tem que ser um orientador para que a criança, através da sua curiosidade, sua determinação... A gente tem até um mote lá que fala assim... Guys don't answer questions. Então, os guias não respondem que primeiro assim, ele tem que jogar para a criança assim, você já deu uma olhada nisso? Você já refletiu? Você já perguntou para um colega? Por que isso? Porque ao que fazermos isso, a gente naturalmente faz o exercício mental de ir atrás das coisas. Se você pergunta e só responde, alguém responde para você, você não foi atrás. E de novo, a gente não está querendo learn to learn, não sabe que a informação virou commodity. Então, assim, você tem os mecanismos de busca, só que você tem que exercitá-los, porque esse é o desenvolvimento mental. E a gente vê, né, nesses vídeos que circulam no YouTube, a gente vê o professor não só ensinando, como ainda humilhando o aluno, porque ele não está pensando igual, né? Uma coisa são que fala, situações... é isso que eu falei, eu não quero um filho... esses são julgado por um qualquer, né? Um cara dando escândalo, você fala, ao contrário do que você está falando. Você está dizendo... Essas são situações extremas, mas também você olha lá nos Estados Unidos, você vê situações reversas, né? O aluno agredindo o professor, também, o professor emparedado, né? Também. Então você tem os dois aspectos, assim, a história também de você ficar... não poder mais dizer nada, né? Então, assim, você tem o professor que faz isso, que é um ato extremo e covarde, e você tem outro também, que é a conivência com essa exacerbação de uma criança que, em casos desses, não está respeitando a figura de uma pessoa, né? Então, eu já não sei o quanto isso aumentou ou não, porque também a gente não tinha as câmeras, não tinha os vídeos, não tinha coisa. Eu não sei o quanto isso foi um processo que foi piorando, né? Mas, sem dúvida, eu acho que tem um processo assim, de doutrinação que não é legal, porque você está impedindo a criança de desenvolver, chegar às suas próprias conclusões. E isso vale para qualquer lado. Eu sei que tem mais um lado que está fazendo isso, mas vale para qualquer lado, porque isso é um pecado. Assim, é uma oportunidade que você tá perdendo de uma criança atingir sua potencialidade, né? Assim, então, quando você não responde direto no primeiro momento e convida a criança a pesquisar, a olhar, você
você tem uma criança curiosa, se você tem uma criança entusiasmada, se você está num ambiente que isso o tempo todo é premiado, incentivado, você naturalmente se desenvolve. Naturalmente. Como é que vocês se protegem dessa... Eu vou contextualizar a pergunta porque você disse que a ideia é deixar o aluno responsável e ciente das suas expressões, das suas falas, enfim, para ele se pronunciar melhor. E ao mesmo tempo essa cultura mais, vamos chamar de progressista, essa cultura woke, ela, em alguma medida ela castra tanto o que você pensa, tanto o que você fala. Então, como é que vocês protegem os alunos desse tipo de conduta para que eles se preparem, para que eles, quando eles se depararem com isso, eles entenderem, ok, isso aqui está destruindo a minha inteligência, a minha capacidade cognitiva. Como é que é isso? Eu acho que, fazendo uma reflexão agora te respondendo isso, eu acho assim, se você está buscando a verdade, isso já é um ponto de partida. Então assim, nós estamos buscando a verdade. Então assim, isso é passado o tempo todo esperando. Nós estamos buscando a verdade. Depois, como é que você checa o que é verdade, né? Então, eu não posso aceitar o que a gente incentiva, assim, tem um primeiro vídeo que a gente passa nas aulas de Civilization, que é uma discussão até curiosa, de uns 7 minutos, que justamente estou 2 historiadores falando assim, como é que eu sei que na história foi isso que aconteceu mesmo? Puxa, você tem hoje fatos atuais acontecendo real time e não tem mais consenso sobre fato. Não tem mais consenso sobre fato. Não é? As discussões políticas, sociais, familiares ficaram difíceis porque não tem mais consenso sobre fato. O que aconteceu com o Covid aí? Né? Fato é o que eu quiser. Né? Fato é o que eu quiser. E ele que se vire. Então, o que a gente faz inicialmente é assim, como eu sei que aquilo é verdade? Então, assim, tem evidências. Se eu aplicar, o primeiro item é assim, instintivamente me parece verdade? Ok, vamos para outra etapa. Logicamente, tem nexo esse raciocínio, coisa? Ok, parece ok. Depois, tem evidências que demonstram que isso é verdade? É um outro item. Tem autoridade para dizer se isso é verdade? Né? E aí você vê nessas discussões recentes, né, de Covid, etc., você só se fiava numa autoridade. Né? Ou o especialista disse. O especialista virou uma febre, né? Virou, uma outra pandemia essa. E continua para todos especialistas, os né? campos. Ok, mas... né? O especialista disse. Parei, então, desculpe. Então, acho que a observação, o Zeballos, o médico, falava muito isso, né? Ele falava muito isso. Ele falava assim, vamos observar os fatos. Ele falava, sempre começava assim, vamos observar os fatos. Então, antes de fazer julgamento para qualquer lado, vamos observar os fatos. Há evidências, né? Porque senão a gente está perdido, né? Então, assim, eu acho que, te respondendo, eu acho que vamos observar os fatos, vamos refletir. E outro, não pode ter restrição de reflexão e pensamento qualquer que seja. A gente está dependendo de liberdade econômica, nós estamos dependendo de liberdade de pensão religiosa e liberdade de pensão, lato sensu, você tem que... As discussões não podem ser privadas. Exatamente. Não podemos prevenir em nome de algo maior, não podemos discutir isso. Podemos discutir com respeito, né? Com tolerância. O Olavo de Carvalho que falava assim, eu posso não respeitar a sua opinião, eu tolero, não respeito. Falei, não era? Exatamente, respeitar eu teria a sua opinião. Assim, eu não respeito, você está falando, mas eu tolero. Eu não vou cercear o seu direito de dizer. Exatamente. Eu não vou interromper seu falando. Então, quando a gente faz essas discussões socráticas, as opiniões surgem as mais diversas. Mas se você está intelectualmente honesto numa discussão, você aprende, né? Sim, exatamente. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a Acton Academy, a história dela, como surgiu. A Acton surgiu há 16 ou 17 anos, em Austin, no Texas. Foi criada pelo Jeff Sandifer e Laura Sandifer. O Jeff era um empreendedor serial, um cara que já tinha ficado multimilionário na exploração de petróleo no Texas e na Austrália. E ele estava incomodado com o fato de que isso tudo que a gente falou aqui, né? As escolas não estavam preparando os jovens para a vida e no seu potencial máximo. E aí ele pegou o método Montessori, e turbinou esse método Montessori, né? Trouxe usando tecnologia e tal, e exponenciou isso ao máximo para fundar jovens empreendedores com virtudes, né?
Isso começou com uma escola, hoje tem 278 no mundo, né? Ele, inclusive, deu uma entrevista umas 3 semanas atrás para o próprio Jordan Peterson. Tem uma entrevista no YouTube dele explicando como é que foi tudo isso. É uma pessoa fascinante, nós falamos muito com ele. E a ideia é simples, no fundo, é aquilo, né? Você tem que se conhecer, você tem que saber fazer coisas práticas, você tem que saber buscar informação, você tem que se comunicar bem e tentar, durante esses anos maravilhosos que é a infância e a adolescência, desenvolver seu potencial máximo. Né? Tem coisa mais triste do que as pessoas que chegam... Eu fui fazer direito, né? Porque eu era o único repositório de humanas que eu podia imaginar que eu fazia. Eu gosto de humanas, sei lá o que eu vou fazer. Direito, né? Mas o resto ia sofrer, né? Você fez ciências sociais também. Eu fiz ciências sociais também, aí eu tinha aula com o Fernando Henrique. Onde você fez? Na USP? Na USP, eu também fiz, cara. Fiz um pouquinho. Sobrevivi, mas foi uma boa escola. Mas as ciências sociais tinha uma coisa fascinante que a escola de direito não tinha. Eles faziam, você vai ler o capítulo X, tudo bem que era o livro que eles queriam, né? Mas você vai ler o capítulo X e a aula era um debate sobre o livro, sobre o tema. Sim. E forçava um debate ali. Eu achava as aulas melhores que as aulas lá de direito da PUC. Porque as aulas, quem faz direito sabe, esse é um outro exemplo de learn to do. Se você não começar a fazer estágio logo no primeiro ano, você vai ficar 2, 3, 4 anos sem saber nada. O que só aprende direito praticando? Né? Então, é mais um exemplo aí de que você tem que começar a praticar rápido. Então, voltando lá, a escola foi fundada há 16, 17 anos atrás, começou pequena e hoje tem uma cadeia, um network, nós falamos diariamente, toda a network. Sim, Nós temos um fórum de discussão, a gente fala com todos os owners aí pelo mundo afora, pelas melhores práticas. Nós temos um programa de intercâmbio com algumas delas. Essas escolas que são em 27 países, onde estão esses países? Quais? A maioria é Estados Unidos, né? Mas tem aqui na Guatemala, tem uma na Colômbia, se eu não me engano, tem alguns na Europa, tem uma bela escola em Kuala Lumpur, a maioria nos Estados Unidos, um pouco na Europa, algumas na América Latina e meia dúzia na Ásia, eu diria, tá? Tá bem espalhado, então, né? Tá espalhado. Mas é uma networking muito rica de qualidade, né? A gente tem muita troca. E como é que é esse processo de abrir uma escola? Por exemplo, aí a gente precisa fazer uma outra entrevista só para dizer. Aqui, porque sempre a parte 1 aqui. O que eu estou pensando é o seguinte, você tem um governo e você tem um Ministério da Educação, então é diretamente ligado uma coisa a outra. Este governo não compactua com as suas ideias. Então, não gera nenhuma dificuldade, eventualmente, se você tiver de abrir uma outra escola, não tem nenhuma influência do Ministério da Educação, de subsecretarias, isso não influencia? Olha, na verdade, nós temos que seguir a BNCC, né? Que é a Base Nacional Curricular. Então, nós seguimos... A metodologia, não tem controle sobre metodologia. Né? A metodologia, cada escola faz a sua. O formato, que você tem que seguir um programa curricular. Né? E também, de outro lado, nós não fazemos doutrinação. Nós não fazemos uma doutrinação do outro lado. Nossa proposta é isso, assim, você aprender a refletir, aprender a pensar, analisar fatos, aprender a fazer as coisas. Então, nós não somos uma contraposição per se. Exatamente. Né? Não estamos propugnando lá, né? Não, vamos olhar. Então, por exemplo, tem um Quest lá, que é um projeto multidisciplinar de 6 semanas, que é uma discussão entre Keynes e Mises, e Hayek. É uma discussão. São 6 semanas discutindo as ideias de Hayek e Keynes. São 2 escolas de pensamento econômico totalmente antagônicas, mas não fazemos propaganda do Hayek. Só que o cara vai chegando à conclusão, né? Opa, o que funciona mais? Entendeu? Esse funciona. Então, assim, a verdade, a verdade é poderosa, né? Então, a verdade, ela vai surgindo com as coisas. Mas não fazemos... estabelecemos o que vocês devem falar ou fazer, nem nada. Então, a gente é agnóstico nesse aspecto. Né? É muito legal. Agnóstico é uma boa definição. Né? Você mencionou o Olavo de Carvalho agora. De alguma maneira influenciou esse processo? Como é que você entrou em contato com a obra dele? Porque você mencionou agora há pouco. Eu acho que todo mundo que
vem nos últimos anos acompanhando as discussões político-econômicas do país, de alguma maneira, da mesma forma que lá nos anos 2000, 90, eu tinha contato com os pensadores que não eram muito olavianos, o Olavo surgiu como uma pessoa que fez refletir muita gente aí, né? Assim, propondo outras formas de reflexão. Então, eu acho que tanto o Olavo é um exemplo, né, dentre todos. Eu acho que ele abriu o caminho para muita gente, e também com as suas idiosincrasias lá que todos sabemos, né? Mas eu acho que mais do que tudo ele foi um contestador do modelo, né? Então eu acho que o maior legado dele é contestar esse aspecto da realidade, né? Assim, isso é verdade, né? Fazia daquela forma um pouco atabalhoada, muitas vezes. Mas quantas grandes caras surgiram aí, recentes, pessoas aí que vieram. Eu falo que muita gente tomou a pílula vermelha, né, nos últimos anos. Né? Mas o próprio, assim, não preciso ir num pensador, os próprios jornalistas, o Augusto Nunes está aí para... Né, cada um no seu setor, cada um né? no setor, e as empreitadas que surgiram do Brasil Paralelo, Gazeta do Povo, né, os documentários do Brasil Paralelo, os documentários de história do Brasil Paralelo são espetaculares, né? Eu acho que o trabalho dentro do âmbito econômico que o Hélio Beltrão fez com o Instituto Mises, né, que abriu uma escola. Quer dizer, quem falava de Hayek no Brasil nos anos... Era só o Roberto Campos, não é? Ninguém via falar. Hayek era um negócio assim, uma coisa acadêmica, tal. O Mises virou popular. Exatamente. Não é? Manifestações, né? Mais Mises, menos Marx. Exato. Então, assim, eu acho que... Eu acho que isso tudo é muito saudável, porque você é no debate livre de ideias. Atenção, senhores deputados. É no debate livre de ideias que a gente pode buscar se aproximar da verdade. Acho que nunca teve no Brasil, pelo menos o que eu acompanhei, uma tentativa de impor um pensamento único no Brasil e proibir qualquer outro tipo de pensamento. Né? Olha, então, você é um pouco mais velho que eu, talvez você possa dizer aí o que aconteceu. Mas realmente nunca vi nunca assim. Mesmo nada parecido? Você tinha... você não pode falar da coisa, mas impor um pensamento como único, válido... É mais sufocador do que em outros períodos históricos. Sim, totalmente. Cara. O que tem me assustado muito, o que vê é esse formato de censurar previamente, né? Eu acho que eu acho que talvez seja único. O ano passado foi assustador, né? Com o Brasil Paralelo. Sofreu uma censura prévia, né? Impressionante. O documentário do Celso Daniel. Se eles tivessem assistido, eles mudariam de ideia, porque não tem nenhuma ligação com o PT, o que é mais impressionante. Acho que em 64 era a censura a posteriori, né? Não era uma censura prévia, né? Não, existia prévia, mas existia um censor, um cara, aqui, eu sou um censor. Né? Ele proibia umas coisas, permitia outras, mas você impor, vamos dizer, o único pensamento possível é o do general Costa e Silva. Não existia isso. Né? Era mais objetivo, né? Tinha cortes, tinha podas, mas não... É o que você está falando. Tinha um cara. Você sabia o que era honesto, e quem era o sujeito. Agora horrível, você fica meio... Ninguém gosta de censura. Mas era honesto. Agora existe essa coisa vaga, né? Essa coisa... As pessoas têm receio de dizer o que elas pensam. Pois é. Bom, mas aqui a gente não tem. Danilo, você... Parabéns, cara. A gente conversou sobre 1 hora, sobre educação, que é um tema que eu sempre fujo. Excelente. E foi muito legal, cara. Me deu esperança. Muito obrigado. Vamos vencer aqui. Jornada do Herói. Jornada do Herói. Estamos todos numa jornada do Herói. Vamos vencer. 10 mil pés. 10 mil pés. Isso é papo de quem trabalhou com aviação. Agora tá arrasando. 10 mil pés. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Pedilson, também. Meu companheiro aqui de mesa. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. Aliás, plural de pensamento. Exatamente. O que você está fazendo na educação, que estamos tentando fazer no jornalismo. É muito importante que você assine a OS para ter essas coisas, para ter os programas, para ter a revista, para ter o site, né? Recomendo.
Legal. Agora então assine embaixo, meu amigo. Então, Recomendo. A gente assina faz tempo, a família, e eu gosto muito. É uma bela iniciativa. Aliás, o nome é maravilhoso, né? Exatamente por isso. O mais importante é estar lá no nosso pacto sobre, acesse o site, tá. Por que Oeste, né? Civilização ocidental. Exatamente. Falou tudo, é isso mesmo. A gente não pode ter vergonha disso, né, cara? Ficar Exatamente. como estão tentando que a gente tenha vergonha, né, de ser ocidental, né? Não vai acontecer, lamento, mas Não vai dar certo. más notícias. Esse plano não vai dar certo. Muito obrigado, viu, Danilo? Obrigado a Valeu vocês. mesmo. E muito obrigado a você que acompanha a gente. Até a próxima.